Você sabe o que é um corte de alta manutenção e um corte de baixa manutenção? Vamos falar sobre isso aqui no canal para vocês entenderem qual corte de cabelo vai ser mais viável para a sua rotina dependendo do tempo e do dinheiro que você tenha para investir? Bora lá! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamires Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro que é o Maire Studio, meu salão especializado em cabelos com curvatura. Se você quiser agendar um horário comigo, é só clicar no primeiro link que eu tô deixando aqui embaixo no box de descrições. Você pode cortar o cabelo comigo, finalizar o cabelo comigo, fazer tratamento comigo, combos. E se você está chegando no salão através dos meus vídeos aqui no canal, gente, você pode agendar diretamente comigo no salão. Então, dá esse prestígio para sua cabeleireira e agenda com ela por lá, porque eu vou ter o maior prazer em receber vocês, tá bom? Mas, caso você não seja aqui do Rio de Janeiro, não tem fácil acesso aqui, não tem problema, a gente se vê toda terça, quinta e domingo por volta das 6, 7 horas da noite. Bora falar de corte, gente, corte de cabelo, né? Corte de cabelo é um evento canônico na vida de várias onduladas, cacheadas e crespas. Porque hoje em dia a gente tem essa possibilidade de profissionais de cabelo com especialidade no nosso tipo de curvatura. E dois, porque é aquela mudança que toda mulher ama, né? Mulher, quando vai no salão, não pode ser que ela nem goste do salão, mas é sempre um evento, é sempre uma mudança. Então, eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre manutenção de corte, né? Que é algo que gera muita dúvida, né? De quanto em quanto tempo eu preciso cortar meu cabelo, com que frequência isso vai mudar de acordo com o corte, porque tem muita gente que não tem tempo e tem muita gente que não tem grana de investir em um corte que precisa de uma alta manutenção. Mas primeiro vamos falar o que é alta e baixa manutenção, né? Eu acho que é mais fácil de vocês entenderem assim. Um corte de alta manutenção é um corte que você vai precisar ficar indo no salão toda hora para refazer ele, para ele ficar bom, né? A não ser que você deixe ele crescer. Mas se você também tem um crescimento de cabelo muito acelerado, você provavelmente vai ter um corte de uma manutenção um pouco mais alta também. O corte de baixa manutenção é aquele corte que não vai te dar muito trabalho para manter. Você não vai precisar ficar indo no salão a cada 2, 3 meses refazer o corte. Ele normalmente é um corte que vai durar de 6 a 8 meses, quiçá um ano, dependendo do seu tipo de curvatura. É importante lembrar que, dependendo do corte, quanto mais fechada a curvatura, menos manutenção você precisa, porque normalmente é um cabelo que já sobe sozinho. Então, ele já consegue, por exemplo, manter bastante as camadas por muito tempo. Esse tipo de cabelo normalmente não precisa de uma manutenção tão grande de corte, você consegue às vezes fazer um corte por ano, tá? Mas cabelos que não tem tanto fator encolhimento assim, normalmente precisam sim refazer o corte também com um pouco mais de frequência, principalmente se for um corte em camadas. E agora a gente vai adentrar no mundo de opções de cortes para vocês entenderem um pouco disso. Quais são os cortes que exigem menos manutenção? São os cortes clássicos, né? Cortes de base reta, cortes de base em U, cortes que têm médias e altas camadas, cortes que normalmente se mantêm inteiros por pelo menos 6 meses. Então, corte em camadas médias, corte em camadas altas, corte Chanel em U ou em base reta com camadas ou com a base e as camadas totalmente retas, corte Chanel com a base reta ou com a base U com camadas, ou seja, qualquer corte que seja o mais tradicional e simétrico, arredondado possível, você vai conseguir ter uma manutenção um pouco mais espaçada, se o seu crescimento não for muito acelerado, obviamente, porque quanto mais rápido o cabelo cresce, mais rápido você perde o corte também. Por que eu não estou incluindo aqui camadas baixas? Porque camadas baixas saem muito rápido por conta do crescimento. Então, normalmente ali no máximo em 4 meses você já está sem camadas, na maioria 90% dos cabelos, tá? Então, o corte em camadas baixas, ele é um corte que tem alta manutenção porque ele fica reto muito rápido, né? Ele cresce e fica reto muito rápido. Não é que ele fique muito feio ou desgrenhado, mas ele vai perder muito mais fácil do que um corte em camadas médias do que um corte em camadas altas. Porque normalmente o processo das camadas é
Você corta em camadas altas, elas ficam médias, e depois elas ficam baixas, e depois o seu cabelo reto. Só que até isso acontecer demora. A camada média, ela fica média, depois ela fica baixa e depois ela fica reta. E, mais uma vez, até isso acontecer, demora. Tem gente que corta o cabelo em camadas altas uma vez por ano e o corte dura o ano inteiro. Tem gente que corta duas vezes por ano, o corte dura 6 meses. Tem gente que corta camadas médias, o corte dura ali entre 6 e 8 meses. Tem gente que corta em camada média e consegue segurar até 1 ano. Depende muito da velocidade de crescimento. Agora, o que é um cabelo com alta manutenção? Aquele cabelo que precisa você ficar cortando toda hora, indo no salão toda hora. Normalmente, cortes muito curtos e assimétricos. Ou seja, pixie, tapered, cortes que têm lateral ou parte da nuca raspada, mullet, shaggy hair, wolf cut, rime cut, assimétrico, chanel de bico, longo ou curto, long bob, né, short bob, todos os bobs. Todos esses são cortes que vão exigir mais manutenção para você manter o corte. E por que eu tô falando, pontuando muito em manter? Porque se você quiser deixar crescer, você pode deixar crescer o tempo que você quiser. Mas, se você quiser manter o desenho, o design daquele corte, você vai precisar ir com mais frequência. Por exemplo, corte pixie. Gente, 3 meses é o limite do pixie e do tapered. 3 meses, assim, estourando, você já tem que estar refazendo esse corte. Tem gente que vai religiosamente a cada 2 meses, por exemplo, porque, né, o cabelo precisa daquela manutenção. Porque ele cresce e vai virando um capacetinho. Então, você precisa refazer aquele corte. A mesma coisa os assimétricos, eles vão ficando tortos, vão ficando sem desenho. Tem corte que funciona muito bem em uma altura. Por exemplo, blunt cut, que foi um corte que eu usei aqui. É um corte que ele fica muito bem no meio do pescoço. Quando ele começa a chegar aqui no ombro, ele fica pavoroso. Então é coisa de 3, 4 dedos para esse cabelo chegar no ombro e você ficar com o cabelo horrível. Ele vira simplesmente uma cabana. Então, o blunt cut é um corte, por exemplo, que exige que você esteja sempre com ele ali mais no meio do pescoço para ele ficar bonito. E isso, às vezes, demora para algumas pessoas de 2 a 4 meses, por exemplo. Mas ainda é um corte que dá para você dar uma segurada um pouquinho a mais. Já entra numa média manutenção, tá? Mas as outras opções que eu falei aqui para vocês são cortes com assimetria ou são cortes artísticos. Cortes que não tem muita técnica exata envolvida. Tem muito criativo. Então, quando envolve muito criativo, a gente tem partes diferentes no cabelo. A gente tem muito desfiado, desconexão, a gente tem uma parte que fica mais longa, uma parte que fica mais curta. Quando isso vai crescendo, se você não faz a manutenção, isso vira um grande bololô, vira uma grande confusão aquele cabelo. Então, o ideal é que essa pessoa que faz esse tipo de corte tenha uma frequência mais alta de manutenção, esteja ali no salão pelo menos a cada 3 meses para fazer o corte. Eu considero alta manutenção cortes que você precisa ir pelo menos a cada 3 meses. Se você vai todo mês, se você vai de 2 em 2 meses, se você vai de 3 em 3 meses, na minha visão, isso é alta manutenção. Você vai chegar aí no salão 4 vezes por ano, que é uma frequência bem intensa, uma frequência bem frequente. Quando a gente fala de baixa manutenção, eu já vejo muito pelos cortes que você consegue fazer 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, aqueles cortes que você não precisa ir muito no salão para estar mantendo a beleza e o design desse corte, tá? Então, cortes de alta e baixa manutenção vão estar muito adaptados à sua rotina, à sua disponibilidade, tanto de tempo quanto de dinheiro. Então, se você vai fazer um corte, é muito importante que você tenha essa percepção em mente. Não vai fazer o corte de cabelo achando que é aquilo ali e acabou, gente. Muita gente tem essa visão de que, tipo assim, cortei o cabelo, é isso. O cabelo não vai se manter dessa forma o tempo todo. Ele vai crescer e ele vai ficar diferente do que você cortou. E você vai ter ali uma outra estrutura de corte. Por isso é tão importante que você tenha em mente o tempo de manutenção desse corte para você não se frustrar. Por exemplo, um exemplo que eu já dei aqui num outro vídeo, o mullet de lateral raspada, que é um corte que está mais em alta, um corte retrô,
muita gente tem voltado a fazer e tudo mais, que é como se fosse um moicano, é porque o moicano ele é bem no meio, bem marcado. O mullet não é tão marcado, ele é como se fosse um moicano bem largão, né? Ele já vai pegar aqui toda a tampa da cabeça e você vai raspar mais ou menos aqui nessa lateral aqui. E vai ficar aquele cabelo bem mais aqui no meio. Esse tipo de corte é um corte que vai exigir manutenção de várias formas. Não só do raspado, do degradê que pode ter ali, como também do desconectado, do desfiado que é feito nesse corte. É um corte, gente, que passou 1 mês e meio, 2, você já vai sentir a necessidade de refazer, de trazer essa manutenção. Porque aí ele começa a ficar com cara de caos. Ele perde a característica dele de mullet e ele vira caos. Então, no máximo, estourando 3 meses, você já tem que dar uma voltada no salão para estar refazendo esse cabelo, para estar refazendo esse corte. E aí, você tem essa disponibilidade, você tem essa grana, você vai conseguir fazer? Tem gente que vem de outra cidade, por exemplo, para cortar o cabelo. Será que a cada 2, 3 meses você vai conseguir sair da sua cidade para ir para outra cidade para fazer o cabelo com esse cabeleireiro que fez o seu corte? Então, são questões que você precisa trazer em mente quando você vai optar por um corte mais artístico, né? O corte que eu considero artístico, mullet, wolf, shag, rimecut, água viva, deixa eu pensar, água viva e jellyfish é a mesma coisa, tá, gente? Então, são 2 cortes muito parecidos. Mullet já falei, enfim, esses são os que eu considero artísticos. Chanel de bico eu já acho que ele é um pouco mais tradicional, mas ele não é um tradicional muito fácil de manter igual o Chanel padrãozão, de base reta ou de base em U, porque você tem um bico. Então você tem uma assimetria da frente para as costas do cabelo, né? Então atrás você tem ele mais curto, na frente você tem ele mais comprido. Gente, quando isso vai ficando grande, misericórdia, vai ficando horrível. O Chanel de bico é um dos cortes que ficam mais feios quando estão grandes. Parece que você vira aquele cachorrinho que tem a orelha muito longa, sabe? Eu esqueci o nome do cachorro. Ai, não vou lembrar. Mas aquele cachorrinho que acho que é o Basset. Ele tem a orelhinha bem longona, sabe? Porque o corte aqui, ele cresce muito, fica completamente desigual. E aí vira uma coisa pendurada aqui na tua cabeça. E normalmente o Chanel de bico, ele não é um corte que comporta muita camada, senão você dá uma descaracterizada nele. Então, se as tuas camadas ficaram mais baixas, pior ainda, tá? Porque vai ficar pesado, vai ficar estranho, não vai ficar tão legal. Então, principalmente a frente do Chanel, que tá ali na tua cara o tempo todo, é a parte que fica mais esquisita do corte. E é o que eu acho que mais descaracteriza com o passar do tempo no crescimento. Então, pra mim, é um corte de alta manutenção. Corte que você tem que estar sempre ali, tá? E pra gente finalizar aqui o vídeo, uma coisa que é importante pontuar é que cortes de baixa manutenção normalmente não são cortes que favorecem muito o crescimento do cabelo. Ou seja, não são cortes que eu recomendo para quem tá deixando o cabelo crescer, tá? Ai, tá mexendo no projeto Rapunzel, vou fazer um long bob. Não recomendo. Não é o melhor corte para você deixar o cabelo crescer. Porque o long bob é um corte curto atrás e longo na frente. Uma hora você vai ter que ajustar isso. E aí, quando você vai ajustar isso, porque não dá pra tu ficar com o cabelo na cintura long bob, com a frente longa e atrás comprido, vai ficar horroroso, né? Quando você for acertar isso, você vai perder muito no comprimento da frente, vai te dar um choque inicial muito grande. Então, não é o tipo de corte que eu recomendaria para quem tá deixando o cabelo crescer, por exemplo. Nem o Wolf, que é um corte com a lateral curta, não precisa ser necessariamente raspada, como eu falei aqui, mas é um corte com lateral curta. Nem o Shag, que é um corte muito repicado no topo, né, que tem o topo muito menor do que o comprimento. Então, esses cortes mais artísticos é corte de personalidade, é um corte para você manter, para você aproveitar, para descrever quem você é. Não é o corte para uma pessoa muito básica, muito clássica, muito tradicional. Não é o corte que vai te favorecer caso você queira deixar o cabelo crescer. Não, esse tipo de corte, nem Chanel de bico, nem nada do tipo.
Pra mim, minha visão como cabeleireira, quer deixar o cabelo crescer, tá no projeto Rapunzel, que é um cabelo muito longo, vai no básico. Base em U, camadas médias ou altas e fé, que você já vai conseguir. Pode ser camada baixa também, que a camada baixa é mais sem gracinha, né? Mas, se você quiser uma coisa mais estilosa e ainda assim deixar o cabelo crescer, camada alta ou camada média já é o suficiente. Camada média, melhor dos dois mundos, vai te ajudar bastante, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!